Pessoal, vamos lá, retomando aqui, vamos agora resolver algumas questões, todos receberam as questões, né? Vamos resolver algumas questões sobre esses primeiros aspectos que nós relembramos com vocês, resumimos sobre o inquérito policial. Antes de darmos prosseguimento, especialmente para aqueles que já foram nossos queridos alunos e que conhecem bem a nossa didática, eu já fiz uma reprogramação aqui, já reorganizei a aula e aquela ideia inicial de trabalharmos com questões hoje de ação penal, inquérito policial e ação penal já está desfeita, porque realmente eu não consigo, pessoal, quem me conhece sabe, eu não consigo simplesmente chegar aqui e resolver as questões. A gente tem que contextualizar, trazer um resumo e sim, depois disso, resolver as questões. Então, hoje nós vamos gravar e resolver questões apenas de inquérito policial. Vamos marcar um outro dia para gravarmos ação penal. E assim vamos fazer com cada tema de processo penal. E a depender do tema, né, temas mais extensos como provas, prisões, talvez a gente até grave em 2 dias, ok? Mas bom, vamos lá. Primeira questão da bateria de questões que nós trouxemos, né, todas questões da banca CESP, porque nós estamos apostando que os concursos da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui do estado de Alagoas, cujo foco desse curso são esses concursos, nós acreditamos que a banca, mais uma vez, será a banca CESP, que atualmente recebe o nome de Sebrasp, mas o estilo é o mesmo, a banca é a mesma, na verdade, mudou apenas o nome. Então, primeira questão, vamos lá, inquérito policial, foi uma questão aqui da Polícia Científica de Pernambuco para o cargo de perito 2017. Por ser o inquérito policial um procedimento extrajudicial anterior ao início da ação penal, não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa. Questão perfeita, correta. Tudo que está afirmado aqui está certinho. Realmente o inquérito policial é um procedimento, eu tirei daqui, já apaguei, mas eu mostrei o esquemazinho aqui para vocês. O inquérito policial é um procedimento, porque não é processo. Ele é pré-processual ou extrajudicial, porque ele é anterior ao processo, à ação penal. E de fato não há previsão legal de serem observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na fase investigativa da persecução penal, porque uma das características do inquérito que nós mostramos aqui dentro do conceito é que o inquérito é inquisitivo ou inquisitório. Então a questão está certa. Cuidado, relembrando com relação a essa questão da inquisitividade ou inquisitoriedade do inquérito policial, para não esquecer da mitigação trazida pela Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, aquele caso lá dos agentes de segurança pública que fizerem uso letal da força no exercício profissional. Leitura obrigatória do artigo 14A do CPP. Segunda questão aqui do TRF, primeira região para o cargo de técnico judiciário, prova em 2017. Membro do Ministério Público que participe ativamente do curso da investigação criminal não poderá oferecer denúncia, devendo, ao final do inquérito policial, encaminhar os documentos cabíveis para outro membro do parquê é sinônimo de Ministério Público, que decidirá acerca do oferecimento ou não da denúncia. Questão errada. Eu mostrei para os senhores aqui que a jurisprudência brasileira pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, de forma extraordinária, o Ministério Público pode investigar, pode participar ativamente das investigações, inclusive presidindo PIC. Não pode presidir
inquérito, mas pode presidir PIC, procedimento investigativo criminal, e o fato de o MP investigar ou participar da investigação não impede que o mesmo membro do MP que investigou ou que participou da investigação, ele mesmo ofereça a denúncia iniciando o processo, iniciando a ação penal. Portanto, questão errada. Terceira questãozinha aqui para o cargo de escrivão de polícia aqui da Polícia Civil de Alagoas, último concurso que foi em 2012. Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado o seu amplo acesso ao investigado e ao seu advogado em qualquer circunstância, ainda que haja diligências em curso. Questão errada. O inquérito policial ele é sigiloso, tem aquelas exceções daquelas pessoas, autoridades que podem ter acesso, a própria Polícia Judiciária, Ministério Público e o juiz e o magistrado. Essas autoridades têm acesso amplo e irrestrito ao inquérito, independente de as diligências já terem sido concluídas ou estarem em andamento. Por outro lado, o advogado do investigado e o próprio investigado por meio do advogado, se ele tiver constituído, só tem acesso aos documentos, às peças que já foram documentadas, diligências encerradas e documentadas, diligências que ainda estejam em andamento, que ainda estejam em curso. Recapitulando, o advogado e o investigado não têm direito a ter acesso. Então, o acesso do advogado ao inquérito é um acesso restrito. Restrito na medida em que ele só pode ter acesso àquilo que já estiver concluído, diligências concluídas e documentadas. Portanto, questão errada. Quarta questãozinha aqui do STJ, concurso 2018 para o cargo de técnico judiciário. O inquérito policial tem caráter inquisitório ou inquisitivo, dá no mesmo, dispensando a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado. Agora a questão está errada. Agora a questão está errada, por quê? Porque está falando, a questão fala dos elementos de informação que já foram documentados, introduzidos e documentados no inquérito. A esses elementos de informação já documentados no inquérito, o advogado tem sim acesso. Inclusive, teve uma questão, pessoal, lembrei aqui, teve uma questão da Banca CESP, que eu não lembro o concurso, que foi muito maliciosa, muito capciosa, em que a CESP afirmou da seguinte forma: o advogado do investigado tem amplo acesso. Quando a galera começou a ler essa assertiva, quando viu isso aqui, muita gente já foi marcando a questão errada e acabou escorregando aí na casca de banana colocada pela banca. Porque vejam bem, vou continuar afirmativo, aliás, vou recomeçar. O advogado do investigado tem amplo acesso aos autos do inquérito policial já documentados, certo? Aquilo que já foi documentado, introduzido e documentado no inquérito, diligências concluídas, o advogado tem amplo acesso. Agora, de forma geral, o acesso do advogado aos autos do inquérito policial, do advogado investigado, é um acesso restrito. Mas é restrito exatamente porque ele só pode ter acesso ao que está documentado. Mas em relação ao que está documentado, o acesso é amplo. Ok? Fica aí, essa foi uma questãozinha bem maliciosa da CESP que eu acabei lembrando aqui agora. Bom, mas a quarta questão está errada, porque diz que os elementos de informação documentados não são disponibilizados ao defensor, e isso não é verdade. O que já está documentado deve ser disponibilizado. Quinta questão, PRF 2013. O Ministério Público pode oferecer a denúncia, ainda que não disponha
do inquérito policial relatado pela autoridade policial? Questão certa. Uma das características do inquérito policial é que ele é uma peça dispensável. Então a questão está certa porque, de fato, o Ministério Público, titular da ação penal, ele pode oferecer a denúncia iniciando o processo, iniciando a ação penal, mesmo que não exista inquérito policial. Por quê? O que o titular da ação penal, que em regra é o Ministério Público, precisa em termos de elementos probatórios mínimos para iniciar a ação penal, é de prova da materialidade delitiva, prova da existência do crime, da infração penal e de sua autoria ou, pelo menos, indícios suficientes de autoria e não necessariamente de inquérito policial. Por isso mesmo que o inquérito é dispensável e o MP, da forma como está afirmado na questão, pode oferecer a denúncia e, consequentemente, iniciar o processo, ainda que não disponha de inquérito relatado pela autoridade policial, pois o inquérito é dispensável. Sexta questão. Questão da Polícia Civil do Espírito Santo, escrivão de polícia, 2011. O desenvolvimento da investigação no inquérito deverá seguir necessariamente todas as diligências previstas de forma taxativa no Código de Processo Penal, sob pena de ofender o princípio do devido processo legal. Questão errada. Tem dois erros nessa questão. Vamos analisar direitinho. Vamos analisar direitinho porque tem dois erros nessa questão. Primeiro erro é afirmar o seguinte: o desenvolvimento do inquérito policial deverá seguir necessariamente todas as diligências previstas na lei? Não, porque em relação às diligências, eu mostrei aqui para vocês, em relação às diligências, o inquérito é um procedimento discricionário, ou seja, a autoridade policial tem liberdade para escolher aquelas diligências que se mostrem mais adequadas para o descortinamento, para a demonstração de materialidade delitiva e da sua autoria, ou pelo menos dos indícios suficientes de autoria. Então, o primeiro erro da questão é dizer que durante o inquérito o delegado deve seguir ou realizar todas as diligências. Não é obrigatório porque o inquérito é discricionário. E a outra informação errada aqui na assertiva é a seguinte: todas as diligências previstas de forma taxativa. Eu expliquei para vocês aqui. Também por conta dessa característica da discricionariedade do inquérito, o delegado de polícia, a autoridade policial, pode proceder às diligências previstas no Código, na lei, mas pode proceder a outras diligências. Por quê? Porque o rol, a relação de diligências previstas na lei, Código de Processo Penal e na legislação extravagante, trata-se de rol meramente exemplificativo, exatamente por conta da discricionariedade, e não de um rol de diligências taxativo, como afirmou a questão. Então, dois erros aí identificados na sexta questão, por isso que ela está errada. Sétima questão, foi uma questão aqui da SEGESP aqui de Alagoas para o cargo de papiloscopista, concurso de 2013. Já que o foco desse curso de resolução de questões é Polícia Civil e Polícia Militar, nós estamos dando preferência a questões dessas áreas, da área policial. E como eu já falei, especialmente da banca CESP, porque nós estamos apostando que será essa a banca dos próximos concursos das polícias aqui no estado. Então, sétima questão. Mário, investigado em inquérito policial, será identificado criminalmente pelo processo datiloscópico, procedimento obrigatório e indispensável em caso de indiciamento. Pessoal,
Eu ainda vou falar sobre as diligências do inquérito policial. Eu ainda vou falar sobre a diligência conhecida como identificação criminal, e a identificação datiloscópica é uma espécie de identificação criminal, porém eu não preciso chegar lá para responder a essa questão. Sabe por quê? Porque eu respondo essa questão com a informação de que o inquérito é um procedimento ou uma peça discricionária. Não é obrigatório proceder a todas as diligências previstas na lei. Diligências esta, uma das quais, dentre essas diligências, uma das quais é exatamente a identificação criminal, cujo principal processo utilizado é o processo datiloscópico. Óbvio que existem outras formas, mas essa é uma das técnicas mais utilizadas para a identificação criminal. Então, não há obrigatoriedade de se proceder à identificação criminal para indiciar alguém no inquérito policial. Até porque a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, não recordo o inciso, ela diz que a pessoa civilmente identificada, via de regra, não será submetida à identificação criminal. Então, 7ª questão errada. 8ª questão para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Maranhão 2018. Contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração de inquérito policial a requerimento do ofendido, da vítima, caberá reclamação ao Ministério Público. A CESP, especialmente a CESP, tem um verdadeiro fetiche, chega a beirar um fetiche, é um fascínio que chega a beirar um fetiche em relação a essa questão. Está previsto expressamente lá no artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O delegado, ele pode, apesar de o inquérito ser obrigatório, a instauração do inquérito ser obrigatória, mas somente quando houver aquele mínimo de elementos plausíveis, razoáveis, verossímeis. O delegado, mesmo sendo obrigatória a instauração do inquérito nessas condições, o delegado pode negar, pode indeferir, como eu já tinha falado, a instauração de um inquérito requerido, solicitado pela vítima, pelo ofendido ou por seu representante legal. E a vítima, nesse caso, tem direito a fazer uso, a lançar mão de um recurso inominado. Recurso esse que a teor do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP é para o chefe de polícia. Isso cai constantemente nas provas. É uma bobagem, texto de lei simples, mas que cai com muita frequência, especialmente nas provas da banca CESP. Esse recurso não é para o Ministério Público, nem esse recurso, nem para nenhuma outra autoridade. É para a autoridade a que os delegados de polícia são diretamente subordinadas, que é o chefe de polícia. Então, questão errada por dizer que esse recurso seria para essa reclamação seria para o Ministério Público. 9ª questão, STJ Analista Judiciário 2018. Em se tratando de crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, não depende de nenhuma condição. Então, repetindo, em se tratando de crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Agora está certo, correto. Quando nós estamos diante de um crime, de uma infração penal, que é de ação penal pública incondicionada porque não depende de nenhuma condição. A autoridade policial para iniciar a investigação, a autoridade ministerial para iniciar o PIC, o titular da ação penal, que é o Ministério Público nesse caso, para iniciá-la, não precisa da manifestação de vontade de ninguém. Age de ofício. Então, 9ª questão está certa. 10ª questão. Escrivão de Polícia, Distrito Federal, 2013. Nos crimes de ação pública condicionada, o inquérito policial somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal.
Nos crimes de iniciativa privada, se houver requerimento de quem tenha qualidade para oferecer a queixa, crime. Quem tem essa qualidade para oferecer a queixa, crime, quando a ação penal é privada, é a própria vítima, é o próprio ofendido, ou se ele for incapaz ou tiver falecido, o seu representante legal. Senhores, essa questão, eu tenho uma certa convicção assim, eu acredito que essa questão lá da PC do Distrito Federal para o cargo de escrivão de polícia, eu acredito que muita gente, a maioria que se arriscou, se aventurou em marcar essa questão, errou. E se a gente não analisar essa questão com muito cuidado, a gente erra mesmo. O gabarito dessa questão está errado. O gabarito dessa questão está errado pelo seguinte fato. Existem dois tipos de ação penal pública, eu não coloquei aqui, mas cheguei a comentar. Existem dois tipos de ação pública condicionada. A ação pública condicionada, ela pode ser condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal, mas tem outro tipo de ação pública condicionada, que é a ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, naquele caso de crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então a questão está errada somente nesse aspecto aqui, nesse ponto em que ela afirma o seguinte: nos crimes de ação pública condicionada, o examinador aqui generalizou, ele simplesmente falou ação penal pública condicionada. Nós temos que lembrar que tem dois tipos de pública condicionada. Então, nos crimes de ação pública condicionada, o IP somente, o problema é esse somente aqui, poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal. A questão limitou a ação penal pública condicionada, limitou como se só existisse ação pública condicionada à representação. Quando tem um caso excepcional, que eu já repeti 2 vezes hoje aqui, em que ela é condicionada à requisição do ministro da Justiça. É nesse ponto que essa questão está errada. Na minha opinião, foi uma das questões ao longo desse tempo que eu trabalho resolvendo questões da CESP, ou quando estudar para concurso, ou ministrando aula, eu confesso que foi uma das questões mais bem elaboradas que eu já vi. Porque se você não tivesse muita atenção, você erraria essa questão. Ok? A última parte aqui está correta, né? Se o crime for de iniciativa privada, aí para o inquérito ser instaurado, tem que ter o requerimento da vítima ou do seu representante legal. Ou, como a questão falou, de quem tiver qualidade para oferecer a queixa crime. Então, o gabarito da 10ª questão está errado, porque esqueceram-se, omitiram, melhor dizendo aqui, a possibilidade de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. 11. Questão para o cargo de perito criminal, prova em 2018, Polícia Civil do Maranhão. O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima que indique a ocorrência de fato criminoso e a sua provável autoria, ainda que sem a verificação de procedência das informações. Vamos fazer aquela brincadeirinha que eu fiz no bloco anterior? Denúncia anônima, apócrifa ou notícia crimes inqualificada, é tudo a mesma coisa. Então, denúncia anônima sozinha, inquérito, não. Denúncia anônima, mas VPI, verificação de procedência das informações, inquérito, sim. Então, a questão está errada por dizer que o inquérito pode ser iniciado apenas com base em denúncia anônima, que indique o fato criminoso e sua autoria, ainda que sem a verificação de procedência das informações, não. Para o inquérito ser instaurado a partir de uma denúncia anônima, tem que ser a denúncia anônima acompanhada da VPI. Portanto, questão
Errada. 12. Não se reconhece, essa questão é muito boa. Questão 12 foi para o Tribunal de Justiça da... Não, Tribunal de Justiça nada. Aqui tem um errozinho aqui, foi para PC da Paraíba, Polícia Civil da Paraíba, para o cargo de agente de polícia em 2009. Não, corrijam aí depois, não foi TJ Paraíba, foi PC Paraíba o concurso. Não se reconhece a figura da notícia anônima, denúncia anônima, apócrifa, sendo proibido a autoridade policial iniciar investigação com base em informações apócrifas, uma vez que a Constituição veda o anonimato. Essa questão, na minha opinião também, ela foi fantástica, muito bem elaborada pelo examinador. Ela está errada e muita gente, eu tenho certeza, que marcou, gabaritou, marcou como certo e errou. Porque, presta atenção, a questão 12, essa questão número 12, ela não está falando da instauração de inquérito policial. O que não pode ser instaurado somente com base numa denúncia anônima é o procedimento formal de investigação, chamado inquérito policial, mais uma verificação de procedência das informações, uma investigação preliminar, pode sim, aliás, não só pode, como deve ser iniciada quando a autoridade policial recebe uma denúncia anônima. Então é por isso que a questão está errada, por dizer que não se reconhece a figura da notícia ou denúncia anônima, sendo proibida a autoridade policial iniciar uma investigação. Pode sim iniciar uma investigação preliminar, a tal da verificação de procedência das informações. O que não pode ser instaurado só com base na denúncia anônima é o inquérito, é o procedimento formal de investigação, o inquérito policial. Então, questão muito boa também, e o gabarito está errado. A questão de número 13, que é a última que a gente vai resolver nesse bloco, é muito boa também, gira em torno também da denúncia anônima. Eu trouxe 3 questões envolvendo isso, né, no que se refere às formas de instauração do inquérito, considerando aí a instauração de inquérito a partir de denúncia anônima, porque isso tem caído muito nas provas, muito mesmo. E tem uma jurisprudência mais recente, eu acabei falando dela aqui, eu falei meio rápido no bloco anterior. Quando a denúncia anônima, tem um tipo de denúncia anônima que somente com base nela o delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial, o procedimento formal de investigação, que é quando a própria informação anônima é o corpo de delito, a materialidade da infração penal, ou então quando a informação anônima, a denúncia anônima, a notícia anônima traz consigo o corpo de delito. Exemplos que caíram em Goiás e em Pernambuco. Eu não lembro qual foi, em qual concurso, mas foram o seguinte, um deles foi crime contra a honra. Uma pessoa escreveu uma cartinha apócrifa, anônima, sem a identificação, chamando a coleguinha de quenga, safada, puta, rapariga, sem vergonha. Beleza, isso aí configura aí no mínimo uma injúria, beleza? Tranquilo. Anônimo, foi informação apócrifa, anônima. Isso chegou ao conhecimento da autoridade policial e a vítima, crime contra a honra, ação penal privada, via de regra, a vítima requereu a instauração do inquérito. O delegado pode instaurar o inquérito só com base nessa informação anônima apócrifa? Pode, porque ela mesma, a própria informação anônima, já é o corpo de delito, já é a materialidade desse crime contra a honra. Ou então, se a denúncia anônima trouxer consigo, junto, o corpo de delito. O caso que caiu no outro concurso, não sei se foi Goiás ou Pernambuco, foi o seguinte: uma denúncia anônima em que o delator, quem fez a denúncia anônima, mandou junto um vídeo que gravou o momento em que um traficante vendia drogas para um usuário. Isso é um exemplo de uma denúncia anônima que traz consigo o corpo de delito. Nesses 2 casos, a partir dessa denúncia anônima, o inquérito pode ser instaurado somente com base... essa questão de número 13, ela está correta exatamente por quê? Porque é um caso em que uma denúncia anônima, ela mesma já é o corpo de delito, a materialidade da infração penal, se não vejamos. Em consequência com o dispositivo constitucional que trata da vedação
ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial unicamente com base em denúncia anônima, certo? Isso aqui é a regra geral. Salvo quando constituírem elas próprias, as próprias denúncias anônimas, o corpo de delito. Esse único caso jurisprudencial de denúncia anônima que a autoridade policial, senhores, pode instaurar o inquérito somente com base na notícia apócrifa, quando ela mesma for ou trouxer consigo o corpo de delito, que nada mais é do que a materialidade da infração penal. Porque isso é um exemplo de uma denúncia apócrifa anônima que já traz aquele mínimo de elementos para que o inquérito possa ser instaurado. Bom, concluímos aí essa primeira parte de resolução de questões. Um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais alguns resuminhos, mais alguns pontos importantes sobre o inquérito policial e resolveremos as últimas questões.